Olá, boa tarde, meu nome é Silvia, esse é o 16º episódio do Projeto Paulo Estevão aqui no canal do Sarai. Nós hoje vamos falar do capítulo 2 da segunda parte. Quando a gente vê Saulo de Tarso fazendo uma viagem até Palmira. Palmira é uma pequena cidade ali da região que fica a 200 quilômetros de Damasco e é onde está Gamaliel. Gamaliel, depois de sair de Jerusalém, foi para Palmira para ficar junto com a família dele, com o irmão, e sua família que mora lá. O irmão de Gamaliel, chamado Ezequias, é um rico negociante ali da cidade de Palmira. Então, Saulo vai até lá para se encontrar com Gamaliel. Ele faz a viagem de forma humilde e a hora que ele dispensa ali a pessoa que ele contratou para ajudá-lo, ele se sente assaltado, digamos assim, pela angústia, do desconhecido, olhando para a própria vida, para a sua situação, sem dinheiro. Mas logo ele se lembra de Jesus, da visão lá de Damasco e se fortalece novamente. O encontro de Gamaliel com Saulo é muito bonito, muito emocionante, porque Gamaliel é aquela pessoa que se converteu sem precisar ter conhecido pessoalmente Jesus e sem precisar ter passado por um grande sofrimento, a cura de uma doença, não. Ele conheceu a casa do caminho, encontrou lá Samônio, leu os textos de Mateus e já se converteu, já se transformou. Tanto que ali para o seio da família dele, ele é um louco pacífico, porque eles não conseguem entender como que uma pessoa com tanto conhecimento, como Gamaliel, tanto poder, pode agora ser um cristão. Eles não entendem isso. E aí, quando Saulo conta para ele o que aconteceu com ele lá em Damasco, nossa, ele fica muito emocionado, e diz, eu sabia que eu não tinha aceitado em vão, ele sabia, que estava certo. É uma confirmação muito grande da fé dele. E Saulo, que chega ali, embora muito tocado, transformado, ele está um pouco perdido, ele diz isso, eu estou precisando de orientação, eu conto o que aconteceu lá na sinagoga. Saulo quer trabalhar pela causa do Cristo, mas ele não sabe muito bem como, E aí ele vai receber uma série de orientações e de apoio do Gamaliel, que vai ser muito importante para a jornada de Saulo. Então, a primeira coisa que Gamaliel fala é, olha, sobre as dificuldades que você está me contando, isso é muito comum, e vai citando assim algumas pessoas lá do Velho Testamento, o próprio Moisés, ele cita, ele diz, se Moisés não tivesse passado pelas dificuldades no deserto, talvez não tivesse encontrado água viva, a partir de uma pedra. Ou seja, existe um sentido para o sofrimento que vem na nossa vida, preciso fazer essa busca. E aí, Gamaliel vai fazendo uma reflexão sobre a terra prometida e vai dizer, percebendo que Deus está em todos os lugares, não só num lugar específico, ou seja, ampliando a metáfora da terra prometida, ele diz, o Evangelho é a terra prometida. E aí, falando do Evangelho, ele vai dizer assim, o Evangelho é um novo país que a gente tem que se acostumar, se adaptar. Olha, essa metáfora de Gamaliel é das mais ricas para a gente entender o cristianismo. Porque nós estamos adaptados a vermos o mundo de uma forma não cristã. E o convite do cristianismo é transformar completamente nossa cultura do olhar, a nossa forma de sentir. Nada é natural. Natural para nós fazermos as reflexões, vivemos os nossos sentimentos a partir lá do nosso antigo país, aquele país que é da vida material. O Evangelho nos convida a nos espiritualizarmos. Isso é se adaptar, é mudar de país, uma mudança muito grande. E Saulo vai fazer isso. E aí, nesse momento, então, Gamaliel lembra da extrema serenidade com que Estevão se entregou, como aquele exemplo vivo. E ele diz, é preciso trabalhar sem descanso, é preciso não contar os obstáculos. Essa frase de Gamaliel, acredito que ela não quer dizer que a gente não possa falar dos obstáculos, desabafar, não é isso. É não focar especificamente nos obstáculos do nosso caminho, porque se a gente foca só no obstáculo, a gente não vê a grandeza do que está acontecendo, as transformações internas, as paisagens, e principalmente o propósito da gente estar vendo cada coisa que acontece na nossa vida, quando a gente tem
como meta a nossa transformação espiritual, né? Bom, e aí Gamaliel lembra Saulo que ele tem uma profissão. Gamaliel já sabia disso, né? Gamaliel é aquele pai, aquele segundo pai para Saulo. Então ele fala, que profissão que seu pai te ensinou? Porque era uma tradição da época, né? E Saulo responde, ele me ensinou a profissão dele, o ofício dele, como você sabe, né? De ser tecelão. Fala, então, seu pai não podia ter feito melhor coisa por você. E aí, então, Gamaliel sugere, e Saulo vai fazer exatamente isso. Saulo vai recomeçar a sua vida como um humilde tecelão anônimo. Esse também é um conselho de Gamaliel, porque Saulo foi uma pessoa muito famosa. Em muitos lugares que ele passava, as pessoas já conheciam ele. E ele vai recomeçar a sua trajetória no anonimato, sem as pessoas saberem. Então, o irmão de Gamaliel, Ezequias, né, ele tem alguns postos de trabalho no deserto, ali é uma região de deserto, e Saulo vai trabalhar então no Oásis de Dan, junto com um casal que faz um mês que está ali, justamente, né, esse casal vem do êxodo, das fugas de Jerusalém causadas pela própria perseguição de Saulo. Então Saulo chega ali e vai conhecer Áquila e Prisca. Prisca ou Priscila é um casal que a gente vai ver 2 vezes lá em Atos dos Apóstolos, umas 2 cartas de Saulo ele cita, mas a gente não tem a dimensão, por meio do texto bíblico, quem é Áquila e Prisca para Saulo. É esse primeiro casal que ele conhece, e lá nos primeiros dias, já no primeiro momento, ele vê eles lendo, meditando no final do dia, uns pergaminhos, e ele já tem uma relação muito boa com eles, porque é um casal muito bacana, são espíritos superiores ali, né? Muito amorosos, que receberam ele muito bem, que perceberam que a mão de Saulo não era a mão de quem trabalhava como tecelão, mas não questionaram, aceitaram, estavam ali vivendo fraternamente, né, junto com Saulo. E aí, então nessa primeira noite ele já percebe, já conversa com eles, porque ele vê nesse pergaminho que eles estão lendo o nome de Jesus. E aí então ele já se declara cristão também e fala sobre Saulo, né? O Saulo de Tarso, a fama, sem se declarar como sendo o próprio Saulo. E aí ele descobre que Áquila e Prisca também, né? Mas principalmente Áquila foi perseguido por Saulo, né? Não diretamente pelo próprio Saulo, mas pelos seus seguidores, e teve sua vida completamente impactada. Então eles foram presos, eles tiveram que fugir de Jerusalém, e o pai de Áquila foi morto. Não, ele não era cristão, mas em nome dessa perseguição, né, um aproveitador acabou prendendo e matando ele, né? E Saulo então fica muito chocado com essas informações, mas nesse primeiro momento ele não conta quem ele é, e eles convivem por bastante tempo, né? Saulo fica ali, né, trabalhando no deserto com Áquila e Prisca durante 3 anos, né? E durante muito tempo ele medita. Há um momento em que Áquila e Prisca ficam muito doentes, assim, próximos de morrer, e Saulo se dedica muito a eles, até que chega um momento que Saulo diz, né, que ele é o próprio Saulo, e o Saulo de Tarso, e diz que ele era responsável pela morte do pai dele, deveria pagar por isso, e pede perdão. Essa também é uma cena das mais belas, porque Saulo sente ali com o perdão de Áquila, porque Áquila e Prisca são um casal que vive o cristianismo de verdade, tanto que logo no começo da conversa, Saulo pergunta para eles: se vocês encontrassem com o Saulo de Tarso, eles falam: não, nós teríamos dele um amigo, nós rezamos por ele. Eles não alimentam ódio, e é claro que eles perdoam. Então Áquila e Prisca é ali a primeira família cristã que Saulo faz, né, com um vínculo fraterno muito forte, e esse vínculo de fraternidade vai marcar toda a trajetória de Saulo, porque a gente vai ver que nessa mudança, né, do que ele era, do homem velho para o homem novo, o que o conduz a essa mudança é sempre o amor, mas o amor fraterno, o amor cristão, né? Continuamos na próxima semana.